Começando mais um ponto de encontro, hoje com o ex-governador de Pernambuco e presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Obrigado, presidente, em receber a gente aqui no nosso ponto de encontro. Obrigado, Elias, pelo convite. É uma alegria estar podendo falar com você e todos os seus ouvintes. Eu lembro que uma das últimas entrevistas sua como governador, eu tive a alegria de ir lá no gabinete do governador, e o senhor falava que o mandato de 8 anos distanciou muito das meninas, das filhas. Ainda está assim como presidente do banco ou o ritmo é outro? Não, o ritmo é outro, agora temos fim de semana, né? Tinha antes, né? Não tinha antes, apesar de eu estar morando em Fortaleza, né? Então eu vou nas segundas e volto nas sextas, então não tenho contato durante a semana. Mas o fim de semana agora realmente é dedicado à família, e isso é bom, porque depois de 8 anos eu realmente estou tendo um sábado, domingos e feriados para poder estar com a família e curti-las. E essa vida de ponte aérea, como é que é, presidente? Desculpa que eu vou chamar o senhor de governador algumas vezes, né, pelo costume de 8 anos. Como é essa vida de ponte aérea? Consegue equalizar a agenda? Como é que é essa loucura aí? A gente tem... A dinâmica do banco, ela é muito... Toda semana tem ações para se fazer, sabe, Elias? Porque nós atuamos em 9 estados do Nordeste, atuamos no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. Caramba! Então toda semana tem alguma atividade. Como eu fui governador e tenho uma relação... manter uma relação com os governos estaduais. Eu sou muito demandado para estar presente em ações dos governos estaduais. E tenho também que tem em Brasília, né? Em Brasília sempre somos chamados. Essa semana mesmo eu tive com o presidente Lula no último dia 12 de março no anúncio do crédito popular, né? Que é justamente o consignado para os trabalhadores. Sim. Então a gente é sempre convocado a estar em Brasília, e São Paulo também, essa atividade bancária enseja também está muita coisa em São Paulo, até pelas atividades também de investimento que o banco atua, seja na área da energia, na área da indústria, então tem sempre que viajar muito. Então oficialmente eu estou de segunda a sexta em Fortaleza, mas viajando pela região ou indo também a Brasília ou São Paulo. Eu tenho um pouco tempo de vida jornalística, eu tenho 11 anos de blog, um pouco mais ali, somando a 15 anos autor de profissão, mas eu nunca vi um presidente de Banco do Nordeste tão recebido pelo presidente da República, pelas autoridades. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o senhor conseguiu dar um peso institucional ao BNB. Essa é uma impressão minha ou de fato isso acontece? Não, o BNB ele tem sua importância, é uma importância já de mais de 70 anos, né? Um banco que foi criado ali em 1952. Ele é um instrumento de desenvolvimento da região muito forte, né? Até pelos números que nós praticamos, a dimensão dele é muito clara, né? O ano passado nós fizemos 61 bilhões de reais de contratações na região. Então ele tem uma relevância muito forte. E o presidente Lula, ele tem realmente um olhar para essa questão regional muito forte. Ele sabe da importância do Banco do Nordeste, sabe da importância dos bancos públicos, sabe da necessidade de crédito com agilidade para a população e a população nordestina. Então, ele nos demanda muito, efetivamente, ações que ele entende que são importantes para a economia crescer, para a economia atingir o objetivo de atender as classes mais vulneráveis da população. Então, o banco tem tido realmente uma participação importante nas ações do governo federal e a gente tem sido demandado desde o início. Nós fomos fazer um retrospecto ali num lançamento. Logo em 2023 nós tivemos uma série de ações, com o Plano Safra, que foi o Plano Safra recorde que o governo federal anunciou. O Banco do Nordeste tem uma participação importante no Plano Safra. A Nova Indústria Brasil, que também tem um componente muito demandado pelo parte do banco nesse processo de reindustrialização do Brasil. O programa Acredita, que justamente potencializar o microcrédito e o apoio às micro e pequenas empresas. Fomos chamados também para discussões sempre que há algum tipo de ações estruturadoras da economia brasileira. O banco tem ajudado e tem participado do novo PAC. 60% do novo PAC, 40% do novo PAC para a região Nordeste. E o banco tem participação também nisso. Muito grande, então, quase metade, né? É quase metade. É uma importância realmente muito significativa que o governo federal tem dado às ações do Nordeste. E o banco, como agente financeiro da região, tem tido essa oportunidade de estar participando. Então a gente está sendo muito demandado. E isso é importante, porque eu acredito muito na necessidade do Nordeste ganhar velocidade, ganhar escala nos seus investimentos. A gente tem atrasos ainda que precisam ser compensados, né? Uma população de 28%, não podemos conviver com uma participação do PIB de apenas 14%. Então isso tudo faz com que a gente tenha
pressa no que precisa ser feito, e o banco tem cumprido um papel importante. O crescimento em 2023 e 2024 das ações do banco na região foram muito importantes também para ajudar o Nordeste também a ter um PIB superior ao do Brasil, que também foi muito significativo em 2023 e 2024. O senhor acha que o senhor, sendo um ex-governador, também dá dimensão a esse cargo, ou isso não pesa na hora do banco, o banco que fala por si só? Não, o fato de ter sido ex-governador ajuda, né? Porque você é conhecido, você tem uma relação realmente com os governos. Isso foi indicação do presidente Lula, foi isso? Fomos indicação do presidente Lula ali no final de março. Eu estou fazendo 2 anos agora de Banco Nordeste. Fomos uma indicação do presidente, ele nos chamou para ajudar e a gente está ajudando. E para mim foi importante, né? Os 8 anos como governador me deu uma experiência realmente bem significativa na gestão pública, que eu já militava, né? Tinha sido secretário 8 anos de Eduardo Campos, sou oriundo do Tribunal de Contas desde 1995, ou seja, estou fazendo 30 anos como auditor das contas públicas do Tribunal de Contas. Então, isso tudo ajudou realmente na experiência, e agora a gente está contribuindo para o banco, e é importante, né? Tem um braço financeiro do banco, mas também tem um olhar que governantes têm, que é muito importante, que é a questão social. Então, e isso é muito presente nas políticas públicas. Você não adianta também o Nordeste estar crescendo economicamente se ele também não crescer socialmente. Então a gente procura também contribuir com essas ações sociais no âmbito do Banco do Nordeste. Conversando aqui com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Presidente, que balanço, em poucas palavras, pode fazer do ano 2024 do Banco do Nordeste do Brasil? Muito significativo. Nós batemos todos os recordes da história do banco, né? 61 bilhões de contratações. Também tivemos recordes de desembolsos, né? Porque não é só contratar. O importante é contratar, mas o importante é que o dinheiro chegue nas pessoas. Então tivemos um volume de mais de 60 bilhões também de desembolso. Pela primeira vez o banco conseguiu contratar e também desembolsar com velocidade. Então isso foi muito importante para 2024. Tivemos um lucro recorde também, foram 2.300 milhões de reais de lucro. E tivemos um novo indicador também, para mim, muito significativo, né? Nós tivemos a menor taxa de inadimplência na história do banco. Então isso mostra que nós estamos conseguindo contratar mais, desembolsar mais, e ao mesmo tempo os nossos clientes também estão tendo condições de honrar os seus compromissos, pagando-os, né? Porque isso é que faz a diferença, né? O banco, quando ele empresta, ele precisa também receber, porque esse recurso que ele recebe é o que vai fazer com que ele empreste para outras pessoas, para mais setores, para mais estados. Então, o balanço foi muito significativo, e a gente está começando 2025 com uma responsabilidade muito grande, porque não vai ser fácil a gente ter números tão significativos como nós tivemos em 2024. E tiveram algumas mudanças que o senhor implementou para chegar a esse resultado, presidente? Veja, são mudanças que foram seguidas a partir da orientação que o próprio presidente nos deu, né? Primeiro, fazer o banco crescer, né? O governo anterior, o governo do ex-presidente, ele não acreditava na função do banco público. Então, as pessoas estavam com muito receio no que fazer. E quando nós chegamos, a missão era fazer o banco crescer, fazer com que tivéssemos mais contratações, mais desembolsos, com que os programas de microcrédito, que são os programas referência no Brasil que o Banco Nordeste desenvolve, seja o Crédito Amigo, que é o microcrédito produtivo orientado urbano, seja o Agroamigo, que é o microcrédito da agricultura familiar. Esses programas, nós fizemos eles crescerem da forma correta, né? Ampliando a participação dos municípios, com mais clientes, chegando em mais locais. Outra ação que o presidente nos pediu foi ter um olhar bem prioritário na questão das micro e pequenas empresas, que foi outro segmento que o banco cresceu mais de 40% nesses 2 anos. E fazer com que o volume de recursos do banco fosse direcionados justamente para o micro e para o pequeno. Então, nós tínhamos ali uma média até 2023 de todos os recursos que o banco gastava, 50% era para o micro e para o pequeno e 50% era para o médio e para o grande. A partir de 2024, né, fizemos os ajustes em 2023 e a partir de 2024 essa inverteu. Agora 60%, 62% foi para o micro e para o pequeno e 38% foi para o médio e para o grande. Então nós tivemos condições de fazer mais operações, de chegar em mais clientes, de fazer com que as classes
que muitas vezes não tinham acesso ao setor bancário, tivessem acesso ao setor bancário, sem prejuízo também aos grandes projetos estruturadores da região que o banco participa, seja de energia renovável, seja na participação nos investimentos nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias, seja com a atenção que foi dada ao setor da indústria, que bateu os recordes também de financiamento do banco no ano de 2024, sem deixar de olhar a agricultura empresarial, que também é muito forte na região Nordeste, seja aqui em Pernambuco, com a agricultura irrigada, né, com a fruticultura irrigada, seja também nos outros estados que tem uma presença muito grande da soja, do milho, do algodão, e olhando também para o comércio e para os serviços, que é a base do PIB nordestino, que o banco também tem uma participação muito significativa. O banco hoje, Elielson, ele tem 52% de participação em todo o crédito de longo prazo da região. Então, é um volume realmente expressivo de atuação que a gente está buscando potencializar o volume, até porque a demanda hoje, isso é importante, né? A demanda, quem procura o Banco Nordeste hoje é muito mais do que a gente pode oferecer. Então, a gente tem que gastar com muita priorização naquilo que é estratégico para a região. E como o CELC tem conseguido equalizar o cumprimento das políticas públicas, essa que você está trazendo do Lula, e os lucros do banco? Porque a impressão que está aqui na ponta e que está em casa nos ouvindo, no carro, ou esteja ouvindo a CBN agora, parece que o senhor diz, um banco dá o maior índice de lucro da história, mas o senhor deixou também a responsabilidade das políticas públicas. Tem conseguido fazer essa equalização? Tem conseguido e isso é muito importante, porque o lucro também é revertido em favor do banco e em favor das políticas públicas. Então ter lucro é uma coisa boa, porque ele vai ser reinvestido nas próprias ações do banco. Uma parte também ajuda as contas do governo federal, né? 25% desse lucro que o banco tem vai para o Tesouro Nacional, mas isso é importante, porque estão também ajudando o Brasil como um todo, né? Mas é nesse olhar também. O lucro é, na verdade, uma ação que mostra que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo as coisas certas. Porque você junta o lucro com os outros indicadores, que é o indicador de mais contratação, de mais desembolso, mas principalmente os indicadores de volume de crédito nos programas que vão para as camadas que têm menos poder aquisitivo, principalmente o microcrédito. Quando você bate recorde de microcrédito produtivo orientado, seja no Agroamigo, seja no Crédito Amigo, como nós batemos, pegarmos a média de 23 e 24, foi 40% superior à média entre 19 e 22 do governo anterior, a gente mostra que a gente está realmente conseguindo fazer o banco crescer da forma correta, que é crescer com uniformidade, ou seja, com uma capilaridade importante de chegar a muita gente. O senhor citou aí o Crédito Amigo, o Agroamigo, e o governo federal lançou o Acredita. A impressão que a gente tem é que foi meio que replicado a experiência do BNB, ou a impressão nossa? O Acredita, no âmbito do Nordeste, é realmente o banco que está operando hoje, né? Tem outras operadoras, mas o volume maior é o banco. Principalmente o Acredita no Primeiro Passo, certo, que é um programa que nós desenvolvemos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Com o ministro Wellington Dias, que tem nos ajudado muito, inclusive. Então, o olhar nas pessoas que estão no cadastro único, que estão dentro do Bolsa Família e que querem que tenham complementação de renda a partir da capacidade de empreender. Então, esse programa Acredita no Primeiro Passo possibilitou isso. O ano passado Quem toca é o Banco do Nordeste. Quem toca é o Banco do Nordeste. Com recursos do Banco do Nordeste, mas direcionado para o Acredita no Primeiro Passo. E o ano passado, de julho até dezembro, nós fizemos R$500 milhões de operações. Foram mais de 60 mil clientes que foram contemplados, clientes do Bolsa Família. Mais de 70% eram mulheres, que também é uma capacidade empreendedora das mulheres cada vez mais. E isso fez com que muita gente tivesse uma complementação de rede e começa a ser a porta de saída também para as pessoas que estão nos programas sociais, que querem também, com a capacidade de empreender, de poder avançar, de poder ter uma renda melhor, de poder... Hoje está no microcrédito, mas quem sabe amanhã já não entra, já não vai para o MEI, já não vai para o Simples Nacional, mas na frente... Vai crescendo, né? Vai crescendo. O Crédito Amigo, que tem 26 anos, as histórias são muito bonitas, de gente que começou lá atrás, que muitas vezes não tinha acesso a banco, teve acesso pela primeira vez, teve acesso a 100, 200, 300, 400, 500 reais, que pra gente, muita gente, não é pouquíssimo dinheiro, mas para essas pessoas fazem muita diferença, e foram fazendo as coisas acontecerem, e hoje são empreendedores na região, alguns já médios, outros até já estão com um volume de faturamento bem significativo, então que mostra que, dando as oportunidades e fazendo da forma correta, como o banco procura fazer nesses programas, porque não é só emprestar, é emprestar e orientar.
A partir do momento que se empresta, que se dá educação financeira com orientação adequada, na base, né? Isso dá um retorno muito grande. E a gente vê isso na inadimplência, porque o dinheiro é bem aplicado. Quando o dinheiro é bem aplicado, as pessoas pagam porque elas querem ter acesso a novos créditos para poder crescer mais. Então, porque vai alavancando, né? Vai alavancando. Então, esses programas de microcrédito também têm essa facilidade de com orientação, com essa metodologia de orientação, isso faz com que a economia realmente gire da forma certa e que as pessoas tenham condição realmente de crescer a partir do seu trabalho, da sua capacidade de empreender. O senhor foi governador, e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o Fundo Constitucional do Nordeste é gerido pelo seu banco, né? Exato. O senhor já esteve do outro lado da mesa, como governador e do conselho, agora meio que tocando a coisa. O banco está sendo eficiente nessa execução dos recursos do fundo? Está sendo eficiente. A gente tem um acompanhamento da Sudene, né, que faz justamente esse planejamento da utilização desses recursos. E o banco tem executado a contento, tem tido todas as metas alcançadas, né? Porque isso é importante, nós somos medidos, né? Exatamente. Porque os estados dizem mais ou menos o que querem, né? Assim, vamos explicar às pessoas. Os estados, eles têm as suas peculiaridades econômicas, né? Então tem um estado que é mais voltado para a agricultura, tem um estado que é mais voltado tem um setor industrial mais forte, tem estados que tem um setor industrial, mas tem também uma área turística mais forte. Então, cada estado tem sua capilaridade. E os recursos são divididos justamente dentro do porte dos estados, dentro dos projetos prioritários que estão chegando, né? Que tem estados que já tem coisa em andamento, ou que coisas que estão chegando. Então isso é muito bem conversado. Tanto é que o conselho que define isso, que é o Conselho da Sudene, tem a participação direta dos governadores. Isso. Então isso dá realmente um direcionamento adequado. E a gente tem tido a condição de atingir essas metas, e o ano passado nós atingimos as metas em todos os estados, ou seja, todos os recursos de todos os estados da região Nordeste foram contemplados, as ações aconteceram, e quando se junta também com os programas prioritários, feito um PAC, a gente também tem o olhar do PAC, saber o que é que tem que direcionar de recursos para a energia renovável, o que é que tem que direcionar recursos para a indústria, quais são os projetos que o governo tem parceria público-privada, os governos estaduais. Então a gente apoia o empreendedor privado também para que ele possa realmente fazer as obras acontecerem. Eu vejo como exemplo os aeroportos, que quem acompanha a região Nordeste e vê o que era os aeroportos antigamente e vê o que é hoje, um upgrade valendo. Um upgrade muito grande. E a maioria, ou quase a totalidade desses aeroportos, tiveram financiamento, um empreendedor privado e uma ajuda do Banco Nordeste, graças também ao Fundo Constitucional, que tem a sua serventia, principalmente pela taxa de juros ser menor do que é praticada no mercado. E como o senhor pode falar do desempenho do Banco Nordeste em Pernambuco? A gente está em Pernambuco, como é que tem sido as ações do banco no nosso estado? Estamos crescendo, eu estou ajudando nisso, até pelo fato de conhecer Pernambuco, a gente consegue também potencializar mais. Tivemos um crescimento também bem significativo nesses últimos 2 anos, foram mais de 40% de contratações novas. Os programas de microcrédito também cresceram muito, e nós estamos ampliando também a área de atuação, não apenas em Pernambuco, mas em todos os estados. Então, Crédito Amigo e Agroamigo estão tendo pontos de atendimento praticamente dobrados. Eu vi que você inaugurou agências até mais interior de Surubim, parece, não foi? Inauguramos em Surubim, que já era uma agência que já existia, mas estamos também botando pontos de atendimento nos diversos municípios também de Pernambuco e nos outros estados, do Crédito Amigo e do Agroamigo. Às vezes é aqueles módulos, né, que a gente coloca para atendimento e para orientação das pessoas, e outras sessões são parcerias com os municípios. Então isso realmente dá uma movimentação importante. Apesar da tecnologia da informação, dos aplicativos que estão disponíveis à população, o contato, muitas vezes, ela faz diferença. Por isso que a gente está ampliando essa rede, justamente para mais agentes de crédito do banco possam estar em maior contato com a população e orientando como fazer eles terem acesso a esse crédito, que realmente é um crédito mais barato e mais ágil para quem quer empreender na nossa região. Eu sei que os prefeitos buscam muito a Caixa Econômica como relação, às vezes as emendas chegam por lá, mas o Banco do Nordeste também tem espaço para a gestão municipal? Tem, a gente tem conversado muito com os prefeitos. Você recebeu atendimento do prefeito de Caruaru lá ainda? Recebi no Ceará, e já tinha recebido aqui também em Pernambuco. Como eu fico normalmente na segunda pela manhã aqui em Recife, eu também tenho conversado com alguns prefeitos, e a gente tem visto também o interesse, porque todo município tem uma região agrícola, uma região rural. Maioria, então, né? O banco tem, a maioria dos clientes da agricultura familiar dos produtores da agricultura familiar são clientes do banco. A maioria dos municípios pernambucanos, o forte é o comércio e é os serviços, e o banco é o grande empreendedor
Então a gente faz essas parcerias com as prefeituras que são importantes realmente, porque a prefeitura tem essa condição também de ter a sensibilidade do que é prioritário. Então essas conversas são importantes para a gente também ter a forma de priorizar como a gente vai atuar em Pernambuco e nos outros estados a partir desse contato com os entes municipais. Presidente, falando agora para 2025, a gente falou de 2024, fez um balanço, mas quais são as prospecções, as metas para esse ano? Bom, a gente tem uma meta de crescer 18%. Eu espero que a gente consiga ainda crescer mais do que o ano passado? Mais do que o ano passado. Espero crescer mais do que os 18%. Vamos trabalhar muito para isso. E estamos acompanhando esse movimento que está de crescimento nacional, né? O PIB do Brasil em 23 e 24 foram PIBs importantes. Foram mais de 3% nos 2 anos. Quando se soma, chega perto de 7%. Então, já é uma robustez interessante que a gente precisa ajudar que ela continue em 2025 para termos realmente no Brasil uma constância de crescimento que há muito tempo a gente não via. Então, o olhar realmente é para isso, é para que o crédito chegue nas camadas mais pobres, né, no microcrédito, nas micro e pequenas empresas, e ter esse olhar do que faz com que a economia gire mais rápido nos projetos estruturadores. Então, isso tudo está muito bem delineado no nosso planejamento, está muito bem pensado para 25. As coisas já estão acontecendo, até porque já estamos no terceiro mês de 2025, então é verdade. Vamos ter realmente uma condição aí de ter um 2025 importante para a manutenção da geração de emprego, principalmente para que a economia realmente possa girar, porque isso ajuda muito todas as outras políticas, né? A economia estando bem, fica mais fácil a gente ajudar no crescimento social também dos estados e municípios. Pela sua expertise, o senhor foi governador, auditor de contas, é presidente do banco. Qual é a sua análise da economia do país nesse momento, das ações do ministro Haddad? Veja, o ministro ele tem um foco muito grande de fazer realmente o Brasil ter um crescimento sustentável. Já conseguiu em 23, já conseguiu em 24. Acho que o Brasil hoje tem uma credibilidade muito forte com as ações que o Ministério da Fazenda executa. Fez a reforma tributária, que vai começar a ganhar corpo agora em 2026. Então, o ambiente hoje é outro. A reforma tributária também dá uma segurança maior na capacidade de investir, de quem quer investir nesse país, porque as regras ficam mais simples, mais claras. E se somar também essa estabilidade do governo. Então, a gente, como economista, a gente sabe que eu fiz também ciências econômicas, a gente sabe que a expectativa ela é um componente também importante dentro do setor econômico. A gente está vendo uma expectativa de que as coisas estão melhorando no Brasil. Então, essa expectativa é muito positiva e a credibilidade que o ministro Haddad tem passado também aos agentes econômicos, isso é importante também. Então, vamos ter, sem dúvida nenhuma, 25, que como foi 23, como foi 24, vai ser melhor do que as expectativas que estão sendo lançadas no início do ano. O senhor tem conversado com os governadores do Nordeste, presidente, e com a Raquel? Tem também tido uma conversa sobre Pernambuco? Haja visto que o senhor preside o banco tão importante. Não, eu sempre me coloco à disposição dos governadores, sempre que sou procurado, eu tenho buscado atender e buscado ir, inclusive, aonde sou convidado, né? Então, a gente tem tido uma relação muito boa com todos os governadores do Nordeste. A governadora Raquel, tão logo eu assumi, a gente já se colocou também à disposição, e eu estou à disposição. Não fui mas ainda... já teve algum encontro, vocês dois, não? Já tivemos encontros aí ocasionais, mas eu nunca fui demandado. Falta convite, então? Falta convite, mas ao mesmo tempo as equipes, quando nos demandam, o nosso superintendente tem tido também muita conversa com as equipes do governo estadual e a gente tem procurado atender também todas as demandas de Pernambuco que chegam. E a minha relação também com o setor empresarial aqui também é muito direta, então eu também sou muito demandado pelo setor empresarial pernambucano, converso com todos, tenho participado dos encontros que sou convidado também. Então, as coisas estão acontecendo em Pernambuco e o banco está tendo participações recordes como instituição financeira aqui no estado, então só mostra que a gente também está avançando e crescendo aqui no estado de Pernambuco também. Só uma curiosidade, o Banco do Nordeste tem relações com com os outros bancos federais, Caixa Econômica, o Banco do Brasil? Você se encontra, o BNDES, como é que funciona isso? Isso foi outra ação que o presidente Lula nos orientou. Que parecia que cada um na sua ilha, né, antigamente. Estava acontecendo isso, né? Inclusive concorrência entre bancos públicos, não tem o menor sentido. Mas desde 2023 a gente tem conversado muito, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, o Banco da Amazônia. A gente tem tido fóruns, inclusive, de reuniões, então isso tem feito uma diferença importante, cada um complementando o seu.
Voltamos a fazer parcerias com o BNDES, que fazia muito tempo que o Banco do Nordeste não fazia operações com recursos do BNDES. Estamos fazendo na região Nordeste, até pedido deles, porque eles sabem que a gente tem capilaridade maior. Ficava muito ali no Centro-Sul, né, governador? Ficava muito desconcentrado e muito desconectado. Agora não. Agora a gente tem as parcerias. Voltamos a fazer também parcerias com o FINEP, né, que é um braço Sim. da inovação dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Banco do Nordeste voltou a fazer operações com a FINEP, que tem taxas também muito atrativas. Inclusive a menina foi sua vice-governadora, é engraçado, né? Minha vice-governadora, e está fazendo também um trabalho muito importante buscando justamente que recursos de ciência, tecnologia e inovação cheguem na região Nordeste, porque estava ficando tudo no Sul e Sudeste. Então, isso também foi um passo importante numa região que tem potencial cada vez maior, até porque a educação da região Nordeste ela tem melhorado muito, e os cases de educação que são referências hoje é o Ceará e Pernambuco. Então, nada mais justo também de que o ensino superior, a ciência, tecnologia, a inovação, ele possa realmente estar presente aí com mais ações e com mais recursos, até para diminuir essas desigualdades que ainda persistem no país. Pedir licença ao senhor e nossos ouvintes, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, aqui no Ponto de Encontro de hoje. Voltando aqui no Ponto de Encontro, hoje com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco. Guardei segundo bloco, governador, para te falar, veja o costume, chamando o governador sempre, mas para falar um pouco de política, né? E eu queria saber, começar, qual a sua análise do governo Lula? O senhor que está nele, mas eu queria a sua análise de fora para dentro, de como é que está o desenho do governo Lula, que as pesquisas não vai bem, e aí qual a sua visão do governo Lula hoje? Veja, o presidente ele tem feito um trabalho de reconstrução. Não foi fácil fazer com que várias políticas públicas que tinham sido abandonadas pelo governo anterior voltassem a funcionar da forma correta, né? E eu sei muito bem disso porque eu fui governador de Pernambuco junto com o presidente anterior e vi o que foi enfrentar diversas ações sem nenhum apoio do governo federal, e o maior exemplo delas é a pandemia da Covid-19, que nós enfrentamos aí de 2020 até 2022 sem nenhum apoio federal. O presidente Lula, diferente disso, ele voltou a fazer com que a federação funcionasse. É a União fazendo o que tem que fazer, os estados conversando com a União sem nenhum tipo de discriminação, e os municípios também tendo acesso a recursos federais como há muito tempo não se via. Então, a retomada da federação, a reconstrução de muitos programas que são fundamentais para o Brasil crescer da forma correta, que é crescer economicamente como está crescendo, mas também diminuindo desigualdades como está acontecendo. É só ver os indicadores sociais, é só ver o desemprego menor da história, é só ver a recuperação dos indicadores no tocante à diminuição da pobreza, diminuição da extrema pobreza, as pessoas tendo acesso a mais crédito. Então, o presidente está realmente recuperando o país. Agora, isso tem tempo, isso tem uma maturação, é muito investimento acontecendo também, que vão mais na frente ter os resultados e as suas serventias. O novo PAC é o maior exemplo disso, né? É muitos e muitos volumes de recursos, desde recursos que são do Orçamento Geral da União, seja através de concessão, seja através de parceria público-privada, seja através de recursos internacionais que estão chegando no Brasil, recursos da classe empresarial. Então, há realmente uma forma diferente e correta de se governar o Brasil que o presidente está fazendo, e evidentemente que eu não tenho dúvida que ele vai conseguir alcançar os resultados que ele se propõe de ser um presidente realmente que faça a diferença, como ele já fez no seu governo, o primeiro governo, no segundo, e que agora ele está tendo esse desafio no terceiro também. E eu não tenho dúvida que muitos e muitos frutos vão ser colhidos aí em 25 e 26. O senhor acha que ele reverte essas pesquisas agora e ano que vem engata a reeleição? Eu acho que sim, porque ele está fazendo da forma correta o que precisa ser feito. Então, a população vai ver que muitas vezes as coisas não acontecem na velocidade esperada, mas que vão acontecer, até porque ele está recuperando a saúde e a forma federativa de se fazer saúde pública. Ele está fazendo investimentos recordes na educação, no ensino superior, ajudando os estados também nesse tocante. Ele tá envolvido também no processo de reindustrialização desse Brasil, ele está ajudando a agricultura empresarial, ele está muito próximo das políticas públicas que
micro, de quem é pequeno, de dar crédito à população. Então, há realmente um conjunto de ações federais que estão cada vez mais crescendo, se desenvolvendo e que vão realmente dar os resultados desejados. Então, a população há de reconhecer isso. E nas eleições, quando chega o ano realmente da eleição, é que a população vai ver exatamente qual caminho quer seguir. E vai ver o que o presidente Lula está fazendo. Então, isso vai ser reconhecido. Isso vai fazer com que os números de aprovação, que é uma fotografia, mais na frente se transformem realmente no que efetivamente o governo federal está fazendo de forma muito correta. O senhor está muito otimista, assim, mas isso é bom porque é uma leitura de uma pessoa que está dentro de um banco, né? Que às vezes é o que escuta do empresário, escuta do governante. Mas eu estava aqui lembrando, presidente e governador, porque eu estava lembrando que o senhor pegou o óleo nas praias com o governador de Pernambuco, pandemia, impeachment da Dilma. Qual foi o momento mais difícil do seu governo, falando agora de Pernambuco, de gerenciar tudo isso e ainda continuar governando? Veja, Elias, ainda pegou o Bolsonaro, né? Pegamos, assim, não foi fácil. Nós fomos olhar já no início do governo, 2015, 2016. Pela primeira vez o Brasil teve, por 2 anos consecutivos, PIB negativo. Então, foi uma recessão muito forte que nós tivemos realmente que adequar a máquina pública para que ela pudesse continuar fazendo o que precisava fazer dentro das limitações financeiras que nós tínhamos. Se nós formos observar lá atrás, 15, 16, o que aconteceu com os outros estados, grande parte deles quebraram, atrasaram o salário. Lembra do Rio, não foi? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, entre vários estados. Nós conseguimos equilibrar a máquina dentro do nosso orçamento e fomos administrando todos esses conflitos que você coloca aí. Tivemos óleo de praia, tivemos um momento muito difícil no Brasil, que foi aquela greve dos caminhoneiros. Eu lembro. Tivemos um momento muito difícil aqui para Pernambuco e para o Nordeste, que foi aquele surto de microcefalia, onde tivemos a Zika, tivemos a chegada da chikungunya aqui no país. E fizemos um aparato da nossa rede de saúde também para atender esses casos. Tivemos esses 2 anos de recessão, depois tivemos 2 anos de uma instabilidade política muito grande, que foi o governo que sucedeu a presidente Dilma. E depois tivemos os 4 anos do governo Bolsonaro, que foi um governo onde a federação não funcionava, não havia diálogo com os governadores, onde havia perseguição efetiva a quem não concordasse com o que o governo federal estava fazendo, que se juntou à pandemia, que foi a maior crise sanitária da história do mundo, que nós também tivemos que enfrentar aqui da forma que nós enfrentamos, com muita responsabilidade. E Pernambuco deu um exemplo, junto com o Nordeste, foi a região que teve a menor taxa de mortalidade do Brasil. E Pernambuco, no ano que foi mais difícil, que foi o ano 2021, onde mais pessoas morreram no Brasil, nós tivemos a segunda menor taxa de mortalidade, o que mostrou também que todo aquele investimento que foi feito em 2020, com a construção de leitos de UTI, com a ampliação da rede de saúde, com toda a conjunção que foi necessária de envolvimento da sociedade, dos municípios para superar a pandemia, isso tudo também criou momentos de muita dificuldade. Foi uma operação de guerra ali, né? Então foi uma operação de guerra, com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Então foram 8 anos de muitos desafios que nós enfrentamos, e hoje a gente vê uma relação mudou, né? Vê o presidente Lula aí atendendo os pleitos dos governadores, os estados com mais volume de recursos, com mais condições de atender a população. Então isso é importante, porque isso faz com que a gente tenha otimismo no futuro. Eu lembro que um evento no Rio de Janeiro, se falha a memória, o presidente Lula fez um elogio público ao senhor, dizendo que queria os outros bancos reprisando a sua política no Banco do Nordeste. E isso só acende ainda mais a luz sobre o seu nome. Estamos às vésperas de uma reforma ministerial. Há uma possibilidade disso acontecer, presidente? De uma ida para Brasília, na Esplanada? Não, eu não acredito não, Elielson. A gente está realmente trabalhando dentro da missão que o presidente nos deu, que é presidir o Banco do Nordeste. Hoje o Executivo ele tem realmente uma correlação de forças que é necessária para a governabilidade do país. Então o presidente está fazendo as mudanças que ajudem nessa governabilidade. Então ele sabe que conta conosco, a gente tem buscado sempre estar contribuindo sempre que somos demandados, mas eu acredito muito nesse trabalho que nós estamos fazendo no Banco Nordeste, porque é um trabalho realmente que nos foi dado para fazer o banco crescer e o crédito crescer na região. Então isso está sendo cumprido à risca, e esse êxito positivo que a gente está tendo é fruto da orientação que o presidente nos deu. Então a gente está seguindo exatamente o que ele nos orientou. Eu lembro também que o senhor, assim que assumiu o banco, mandou uma nota à imprensa
saindo do partido, né, deixando o PSB. Qual foi de fato a motivação da saída do PSB, governador? Já foi um ciclo que se fecha, né? Quem conhece minha história sabe que eu não era do PSB antes de ser governador. A gente se filiou ao PSA. Só foi filiado no último momento ali, não foi? Nós fomos filiados ali no finalzinho do prazo, numa solicitação que nos foi feita, então, pelo ex-governador Eduardo Campos, para um conjunto de pessoas se filiarem ao PSB. E não foi só eu, outros secretários, outras pessoas se filiaram. E depois teve o convite para ser o candidato. Então, minha história política é muito diferente da história política normal que acontece. Então, nós fomos colocados na militância partidária formal para cumprir essa missão como governador, e após o ciclo eu entendi que eu também precisava cumprir outros ares. Então foi feita essa solicitação de desfiliação, que mais na frente foi necessária para eu poder assumir as minhas funções no Banco do Nordeste, que impede envolvimento partidário, e no meu caso, que era dirigente partidário aqui, não pode mesmo. Então a gente fez esse movimento, estamos no banco, até pela função do banco a gente também tem que ter essa responsabilidade de não estar envolvido com questões políticas partidárias, até porque eu represento hoje uma empresa que tem ação na Bolsa de Valores, então a gente tem que ter compliance, tudo, tem um compliance, tem todo um regramento, então a gente cumpre isso com a risca e estamos fazendo o nosso trabalho. Mas ficou alguma aresta do PSB ou não, Ale? Não fica aresta, até porque quem me conhece sabe que a gente cumpre as missões, às vezes tem as compreensões, às vezes não tem, mas eu tenho uma consciência muito tranquila de que fiz o que era possível fazer diante de tantas adversidades e tivemos avanços significativos que eram necessários aqui em Pernambuco. A gente continuou um processo que foi iniciado por Eduardo, mas nós consolidamos de termos a melhor educação pública de ensino médio no país, então com a maior rede de escolas de tempo integral, foi o primeiro estado que universalizou o ensino de tempo integral. Na pandemia mostramos como se faz um combate às ações de saúde da forma correta, como foi feito. Pernambuco nunca deixou de receber do nosso governo nenhum tipo de empreendimento por falta de atenção ou por falta de recursos por parte do governo federal, pelo governo estadual. Pelo contrário, a gente fez todas as políticas de atração de investimentos e conseguimos atrair muita coisa. A SWAP continuou a crescer, tivemos um desenvolvimento importante também nos aspectos da relação empresarial, tivemos muito próximo dos municípios pernambucanos. A gente criou realmente políticas públicas para os municípios que foram muito importantes, tanto é que a gente tem relações excelentes até hoje com a maioria dos municípios e com os gestores municipais, justamente pela forma muito transparente com que a gente atuava. Então eu guardo sempre as coisas positivas e tento olhar sempre para frente. Então é isso que eu estou fazendo, cumprindo essa missão agora no Banco do Nordeste. Conversando com o presidente aqui do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e como é a sua avaliação do governo Raquel Lira, o senhor que já esteve sentado na cadeira? A gente tem tido as notícias, né? Não estou aqui mais no dia a dia, a gente tem tido as notícias. Há dificuldades, isso é natural do governo, mas eu quero dizer o que eu sempre disse para a governadora, inclusive quando transmiti o cargo. Eu desejo muita sorte e quero realmente que Pernambuco avance. Está tendo dificuldades? Tá. Mas eu espero que essas dificuldades sejam superadas. E eu queria falar agora sobre um pouco do seu futuro político. O senhor falou aí que está no banco, mas não pensa em política, mas todo mundo, em vez ou outra, coloca o seu nome no tabuleiro da eleição. O senhor pensa em voltar à vida pública daqui para frente ou no futuro, quem sabe? Não, a vida pública a gente nunca sai, né? Até porque... Mas falo partidária, de eleição. Hoje, partidária de eleição, a gente não está no nosso olhar, no foco. Eu sempre digo que política você, às vezes, diz um não agora e mais na frente tem que dizer um sim, mas não há nenhum tipo de intenção de participar de nenhum processo eleitoral em 2026 por nossa parte, até porque eu entendo que eu já contribuí naquilo que foi possível como governador, atingir esse cargo que é o ápice da carreira de muita gente. Eu fui 8 anos governador de Pernambuco, eleito e reeleito no primeiro turno, o que me deu uma satisfação muito grande, até pela minha formação de servidor público, e me sinto contemplado por tudo aquilo que eu fiz já na vida pública, e me sinto também muito contemplado agora de estar tendo essa oportunidade de continuar no serviço público numa instituição financeira como é o Banco do Nordeste. Eu lhe entrevistei várias vezes como governador e a impressão que eu tenho aqui é que o senhor está mais leve. Há um peso sobre o estar governador, Paulo? Há um peso, uma responsabilidade muito grande,
E é diferente. Conseguia dormir? Ligava o telefone alguma hora? Não. É difícil. O que eu sempre digo e que é verdade, eu sempre trabalhei muito, sempre cumpri com todas as minhas obrigações. Agora tem uma diferença. Hoje eu tenho sábado, tenho domingo, tenho feriado, tenho condições realmente de planejar melhor a minha vida. Então é muito diferente. Ser governador, ter um cargo público de responsabilidade no Poder Executivo, exige muitos sacrifícios, mas muito mesmo. Então, evidentemente que quando você não tem as responsabilidades que você tinha do cargo, evidentemente você fica mais leve e com olhares para outras coisas que o tempo não disponibilizava quando você estava exercendo esse tipo de função. Voltando para o banco, encerrando o seu mandato, se posso dizer assim, junto com o presidente Lula, talvez seja renovado ou não, qual legado Paulo Câmara quer deixar no Banco do Nordeste antes e pós Paulo Câmara? Eu acho que a gente está contribuindo do banco chegar em mais locais, do banco entender também que ele tem que avançar, que ele tem que melhorar, que ele tem que ser muitas vezes mais compreensivo com o que o outro lado está pensando, né? Isso eu sempre digo para as equipes em todo lugar que eu faço. Você tem que se colocar no lugar do outro. Isso vale para governante, mas também vale para presidente do banco. Você tem que atender melhor a população, você tem que ver os pleitos que estão alcançados, você tem que ver o que é estratégico. Então isso eu tenho implantado essa cultura do atender melhor, do diminuir burocracia, do dar agilidade e principalmente de fazer mais chegando a mais pessoas. Então a gente está conseguindo isso. 2023, 2024 foi o resultado disso. No banco a gente já conseguiu também fazer o banco crescer de outras formas, fizemos concurso público, conseguimos aporte de capital. Já ia perguntar, tem concurso mais à vista? O atual ainda está valendo, né? Valendo ainda, nós chamamos as vagas já que já foram disponibilizadas, foram 410, mas vão aparecendo vagas, a gente tem já um banco de reserva aí que vai durar aí um período. E temos também tido essa condição de fazer o banco crescer em todas as áreas. Então isso é muito importante. E isso é o que eu quero contribuir, na verdade. O banco ele é uma instituição que é formada por servidores do banco, com exceção dos diretores e do presidente. O resto é todos funcionários do banco concursados. Então a gente quer ajudar eles a fortalecer essa instituição, porque sempre teve ameaças. O governo passado ameaçava inclusive extingui-lo. Pois é, eu escutei isso. E a gente agora está tendo a possibilidade dada pelo presidente Lula de fazer o banco crescer. E com o banco crescendo, eles precisam saber que tem que crescer com o respeito da população, para a população saber que ele é importante para o dia a dia dela. Então, isso é uma questão que a gente está também implantando muito para justamente fortalecer as raízes desse banco e da sua importância para a região, para que quando cheguem novas ameaças mais na frente, já tenha as coisas bem mais consolidadas. Tem algum programa em vista sendo desenhado nas coxias do banco, alguma coisa assim? Veja, a gente está realmente fazendo uma parceria muito grande com as ações do governo federal, né? Estamos agora com o Desenrola Rural, que é justamente para o produtor, para o agricultor familiar, quitar as suas dívidas, que essa área, Ou seja, quem contraiu o empréstimo e não conseguiu pagar, porque essa área rural realmente tem dificuldade. Né? Tivemos, fora a pandemia, que foi uma grande dificuldade, mas tem seca um ano, outro ano não tem. Às vezes tem enchente, então muita gente tem dificuldade. E agora a gente está conseguindo, com recursos do Desenrola Rural, fazer com que as pessoas paguem suas dívidas, condições de até 80% de abatimento. Então isso já é uma coisa importante para 2025. Qualquer um que teve... Qualquer um que esteja com dívidas passadas, né, vão ter agora descontos que podem chegar até 80%. O presidente lançou agora o crédito popular, que é justamente esse consignado para o trabalhador, né? O banco vai participar também, incentivando as pessoas que queiram ter consignado com juros mais baratos a também a aderir, né? Justamente para melhorar a sua condição, né? As condições são boas desse programa também. Então a gente está se juntando a isso que vai acontecendo sem cuidar do nosso processo de expansão, que é justamente fazer com que os créditos, principalmente de microcrédito, e da micro e pequena empresa cheguem realmente a mais pessoas. Presidente, ouvindo aqui o presidente Paulo Câmara, do Banco do Nordeste, qual mensagem final o senhor deixa para os pernambucanos que estão ali ouvindo, de Recife até a Frânio, que a gente está aqui em rede para todo o estado? Não, é otimismo. Eu não quero de maneira nenhuma dizer para as pessoas que não tenham receio. As pessoas têm que ser otimistas porque as coisas estão acontecendo. Eu, que vivi 8 anos de muita dificuldade como governador, estou vendo outro ambiente para se governar esse país, para se governar os estados, para se governar os municípios. Então, está mais fácil hoje, governador? Hoje está mais tranquilo. Com certeza está mais tranquilo, com a economia
crescendo, com desemprego diminuindo. Isso dá uma condição realmente para o governante de fazer muito mais. Então eu espero realmente que esses anos sejam anos de otimismo e otimismo e realizações, porque as coisas também têm que acontecer e a população tem o direito de ver as coisas acontecerem da forma correta. Paulo Câmara, muito obrigado por ter vindo aqui ao Ponto de Encontro. Venha mais vezes, e aqui a CBN está braços abertos para receber. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Elias, todos que nos assistem. Um grande abraço. Até o próximo encontro, Ponto de Encontro aqui no nosso domingo. E obrigado pela audiência.